Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação do capítulo 10, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Item 10. Não há nenhum meio por nos faltar autoridade sobre ele, de fazermos com que um espírito, nosso igual ou superior a nós em moralidade, atenda ao nosso chamado. Porém, o podemos conseguir do nosso inferior, desde que seja para benefício dele e uma vez que outros espíritos nos secundam. O Livro dos Médiuns. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento. Quando desejarmos tratar com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores, elevando nossa alma por alguns instantes de concentração no momento de evocá-los. Identificamo-nos com os bons espíritos, predispondo-lhes a vinda. O Livro dos Médiuns. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria não exerce ação nenhuma sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação das pessoas simplórias. O Livro dos Médiuns. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que, para os espíritos, a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. O Livro dos Médiuns. Os espíritos que marcam entrevistas em lugares lúgubres e a horas inadequadas são os que se divertem à custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a essas sugestões. Inútil porque nada se ganha além de uma mistificação, e perigoso não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que tais fatos podem exercer em cérebros fracos. O Livro dos Médiuns. Não há dias sem horas, mas especialmente propícios às evocações. Isso, como tudo que é material, é completamente indiferente aos espíritos. Além de ser supersticiosos, a crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais, calmo de corpo e de espírito. O Livro dos Médiuns. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Entretanto, se os que falam de espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias umas que as outras, como não há dias nem lugares para se comunicar com os espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é nulo o emprego
de quaisquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento. E, finalmente, que os médios recebem deles as comunicações sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se as comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, exertando-lhes ridículos acessórios. O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus lhes faculta a revelação. Se o homem conhecesse o futuro, por certo que negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Absorvidos pela ideia da fatalidade de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo, ou não nos preocupamos com ele. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para a realização dos próprios acontecimentos que porventura desejaria evitar. Ele permite, no entanto, a revelação do futuro quando o conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo a procedimentos diferente do que se teria em tal circunstância. O Livro dos Espíritos. Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se para tudo saber apenas bastasse interrogar os espíritos? Por esse preço, todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de sua marcha procuram o homem capaz de levá-la ao bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias, isso de maneira que não lhe tire o respectivo mérito, que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido como todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera. Do homem apenas apto para lavrar a letra, não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos deixeis, consequentemente, dominar pela ambição e pela curiosidade em terreno alheio ao do espiritismo, que tais objetivos não têm, pois, com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. O Livro dos Médiuns.